uma expressão em aramaico que é Maranata. Ora vem. Nós pusemos para o ano de 2025, pensamos até que Ele venha. Maranata, vem Senhor Jesus. Começamos esse tema para o ano com essa série Viva Bem. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, viva. Mas a pergunta é, como eu faço? O que devo eu fazer para viver bem? Semana passada o pastor Carlos trouxe essa abordagem, viva bem, satisfeitamente. Ele usou um salmo que eu gosto muito, o Salmo 131. Meu coração não é soberbo ao meu Senhor, nem traz o meu olhar arrogância ou altivez qualquer. Coisas demais não consigo que sejam maravilhosas demais para mim, nem grandiosas, mas em sossego eu fiz calar minha alma, como uma criança desmamada que se aquieta no braço das suas mães, ou da sua mãe. Assim eu fiz calar a minha alma em mim. Hoje nós queremos dar uma sequência pensando com vocês sobre essa temática. Viva bem, prudentemente. Vamos dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, viva bem, com prudência, prudentemente. E eu quero pensar com você sobre essa temática, porque você tem duas opções na vida. Você pode viver de forma imprudente, ou você pode viver de forma prudente. Pensar em viver em forma imprudente é viver de forma inconsequente, impulsiva, irresponsável, despreocupada, descuidada. Uma pessoa que vive assim é classificada como alguém, conforme as escrituras, de insensato, de tolo e de estulto. Ou na linguagem moderna nós poderíamos dizer que uma pessoa imprudente é uma pessoa imbecil, estúpida. Uma pessoa imprudente, ela seria uma pessoa idiota, louca, uma pessoa desmiolada. Então, essa é uma forma imprudente de viver. Mas a forma prudente é viver com precaução, é viver antenado, é viver com cautela, com atenção. Adilson, você quer que eu troque o microfone? É você viver de forma precavida, cautelosa, sensata e moderada, discernindo as coisas, tendo tato e tendo juízo. E alguém que vive de forma prudente, essa pessoa é classificada como sábia, como uma pessoa inteligente, ajuizada, precavida, cuidadosa, responsável, discreta. O comportamento prudente, ele reflete antes de tomar qualquer iniciativa. O imprudente, ele é impetuoso. Ele vai no embalo, mas o prudente não. Ele mantém um certo equilíbrio emocional e a serenidade e age de forma preventiva, cuidando com os desdobramentos daquilo que ele vai fazer agora com relação ao seu futuro. Ele respeita os limites. Na Bíblia nós temos algumas referências que contrastam o comportamento prudente com o comportamento imprudente. Por exemplo, na literatura sapiencial que foi escrita por Salomão, ele faz vários contrastes assim. Um deles lá em Provérbios diz assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Então, tanto o livro de Provérbios como de Eclesiastes, ele vai fazer os livros vão fazer vários contrastes entre uma vida prudente e uma vida imprudente, um sábio e um estulto, tolo. E Jesus também utiliza, no final do seu Sermão do Monte, em Mateus 7, ele encerra falando da parábola dos dois construtores, que um construiu a sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. E ele diz que o homem sábio constrói sobre a rocha, o homem tolo, estulto, insensato e imprudente constrói sobre a areia, o outro sobre a pedra, o prudente sobre a pedra, o sábio. Então ele compara que todo aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem sábio, e todo aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem tolo, insensato, idiota. É isso que ele está dizendo. Agora eu quero convidar você para olhar dois versículos da carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículos 15 e 16. É um texto que a gente já tem abordado aqui com alguma certa frequência, mas hoje eu quero olhar com esse enfoque de viver bem,
prudentemente com base nesse texto. O texto bíblico diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler juntos? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pai, fala ao nosso coração de forma clara, advertindo o nosso comportamento para que a gente viva bem, sensatamente, prudentemente, criteriosamente. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo aqui está tratando com aqueles que são imitadores de Jesus. Se você quer ser parecido com Jesus, então ele chama a atenção como eu devo agir. E é interessante que ele diz assim, que aqueles que têm uma vida parecida com a de Jesus são chamados de filhos da luz. E ele diz que essas pessoas têm que andar na luz e não como os filhos das trevas. E esse é o entorno de Efésios 5. Uma vida na prática, uma vida que faz diferença. E ainda mais aqueles que são orientados pelo Espírito Santo, aqueles que são cuidados pelo Espírito Santo. Então, viva bem prudentemente. A recomendação dele é que você não pode viver de qualquer jeito. A recomendação de Paulo para a igreja de Éfeso e para nós também é que você não pode viver conforme te der na cabeça. Você não pode viver de forma inconsequente. Você não pode viver desatenciosamente e nem descuidada. Você precisa estar antenado em como você se comporta, em como você anda, em como você se expressa na vida, em casa, na vizinhança, no trabalho, lá na escola, na universidade onde você está. Vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios, porque os dias são maus e você precisa aprender a aproveitar, a remir esse tempo. A palavra prudentemente, ela significa justamente isso, exatamente, acuradamente, diligentemente, sensatamente. Essa é a ideia que ele quer trazer aqui. Nesses 2 versículos, eu quero tirar 5 diretrizes que tornam uma vida prudente, tornam uma vida sensata, e eu quero pensar com você sobre isso. Em primeiro lugar, viva bem prudentemente, acate a sábia recomendação. Perceba aqui que muitos não gostam de português, mas ele usa o verbo, ele usa o modo imperativo. O modo imperativo é um modo que dá uma ordem, que dá uma diretriz, que dá uma direção. O modo do verbo é vede. Sei que é usado para expressar determinações, e é uma ideia de comando que Paulo quer dar à igreja. Fique antenado, ele está dizendo assim, fique esperto, arregala o zóio, que nem diria o mineiro, você tem que ficar ligado. E creio que é mais que um conselho, é mais que uma sugestão. Eu creio que é uma ordem determinada para as pessoas que querem parecer com Jesus. Vede como é que você está fazendo. E existem 2 possibilidades de reação diante de ordens, diante de mandamentos. Ou você acata ou você não acata, ou você pratica ou você não pratica, ou você obedece ou você não obedece. A prudência e a sabedoria estão relacionadas com o ouvir, com o obedecer, com o aplicar, com a obediência. Esse é um aspecto essencial da prudência. Salomão escreveu em Provérbios o seguinte: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Você que ouve conselhos, você que acata orientações, você vai acabar sendo sábio. Agora, esta passagem conecta a atitude de ouvir com o crescimento na sabedoria, que é um aspecto essencial da prudência. A sabedoria, ela está relacionada com a prudência, mas ele aprofunda. Por exemplo, ele diz assim que aquele que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Também o próprio Senhor Jesus, todo que ouve a minha palavra, ele é uma pessoa comparada a um homem prudente. Então, meu amigo, é uma ordem, e esta ordem, se você quer viver de forma agradável, viver bem, viver de forma prudente, você precisa aprender a obedecer, a internalizar, a acatar e a obedecer à orientação. A segunda coisa que eu tiro, que é uma diretriz desse texto,
é que aquele que quer viver numa vida de prudência tem que se afastar da insensatez. Porque insensatez talvez é algo que você não precisa fazer muita força para você ser uma pessoa insensata. Interessante que o conceito de necitude, ou insensatez, ou de nécio, é o caminho da ignorância. Uma pessoa insensata, uma pessoa tola, uma pessoa estulta, é uma pessoa que ela é contrária do sábio. Inclusive a palavra grega para sábio é sofós. A palavra utilizada para nécio é asofós, é contrário de sábio. E é esta palavra que Paulo utiliza, asofós, porque o sábio é uma pessoa hábil, uma pessoa esperta, uma pessoa com bom tino, que consegue elaborar melhor os planos e que usa os melhores meios para a execução. A palavra que é o contrário de tudo isso, o prefixo asofos, é justamente o contrário de sábio, é o insensato. E a insensatez é aquela característica de uma pessoa que age impensadamente, de maneira imprudente, irracional, sem bom senso. Insensato, sem bom senso. Refere-se à falta de sabedoria, à falta de reflexão, à falta de juízo nas ações, decisões ou palavras. E você pode agir com insensatez no seu comportamento, nas suas palavras, nos seus julgamentos, nas suas decisões. O verbo andar, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, é muito frequente. Aparece mais de 8 vezes nesta carta. E o verbo é peripatel. E essa palavra, ou esse verbo peripatel, ele significa alguém que conduz a sua própria vida. Alguém que caminha, alguém que faz o seu próprio caminho. Alguém que faz bom uso das oportunidades. Tem a ver com o comportamento. Então, olhe para o seu comportamento para que não seja como nécio, como insensato. Não andem como os nécios. E ele descreve, porque os gentios andam na vaidade dos seus pensamentos. Afaste-se da insensatez. Salomão já compartilhava a sua experiência. Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. Essa expressão que ele utiliza, a insensatez é loucura. A gente tem recebido diariamente videozinhos de muitas informações, e eu tenho visto cada dia mais a progressão da estultícia, da insensatez e da tolice da humanidade. O que se ouve, o que se fala e como as pessoas se comportam tem provado que a insensatez é uma loucura. E nós estamos vivendo num mundo repleto de gente insensata. Viver bem, prudentemente, é obedecer à palavra. Viver bem, prudentemente, é afastar-se da insensatez. Mas, em terceiro lugar, viver bem, prudentemente, é se aplicar à sabedoria, é entrar no viés da sabedoria da sua vida. O texto diz assim: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Salomão diz que ele se aplicou a conhecer a sabedoria, a investigar, a buscar a sabedoria. Alguns anos atrás eu fiz umas bodas de casamento de um casal, eu creio que era 25 anos de casados, e a esposa fez a declaração de Jó 28. Eu não tinha percebido a linda poesia que Jó 28 tem, mas diz assim: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar de entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha na terra dos viventes. O abismo diz: ele não está em mim. O mar diz: não está comigo. E aí a declaração vai até que lá no final desse versículo: então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a também e a esquadrinhou. Ele disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o conhecimento. Então, se você quiser viver bem, prudentemente, você tem que viver no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Viver no temor do Senhor é na reverência, no conhecimento de Deus. E a sabedoria precisa ser buscada, a sabedoria precisa ser pedida. Tiago deixou claro isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhes há concedida. Peça sabedoria a Deus. Deus,
Vou iniciar meu ano letivo, sou professor, o que eu faço com a minha sala? Me dá sabedoria. Deus, eu sou um produtor rural e tenho os desafios do agro do momento, a seca, tem a questão do dólar, um monte de coisa, me dá sabedoria. Deus, eu tenho os meus filhos para criar, por favor, me dá sabedoria. Deus, eu preciso me relacionar com as pessoas lá no meu ambiente de trabalho, eu tenho muitas pessoas que tenho que comandar, me dá sabedoria. Então a sabedoria precisa ser buscada, a sabedoria precisa ser pedida e a sabedoria precisa ser aplicada. De que adianta você buscar a sabedoria, pedir a sabedoria, se você não coloca na prática? Agir, proceder, falar, viver, reagir com sabedoria. Viver prudentemente é viver com a sabedoria e ser criterioso em tudo que você faz. Recapitule comigo. Estamos falando de que você precisa viver de forma prudente, você viverá bem acatando a sábia recomendação bíblica. Segundo, afastando da insensatez. Terceiro, aplicando a sabedoria. Quarto, remindo o tempo, porque dias são. O que quer dizer isso? Remir o tempo porque os dias são maus tem a ver com aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Aqui eu queria lembrar um estudo que a gente já participou aqui com vocês. Na língua grega nós temos 3 palavras para tempo. Todas elas são traduzidas para tempo, mas são aion, cronos e kairos. O aion é o tempo de longo prazo, e todas as vezes que a Bíblia diz de geração em geração, nós estamos falando do tempo aion. Está bem desconfortável disso, vou trocar o microfone. E quando a gente... Puxa vida, obrigado pela minha voz. Quando a gente fala do tempo de longo prazo, nós estamos falando do tempo aion. Mas existe o tempo cronos. O tempo cronos é esse que você está preocupado e o pessoal da equipe já está olhando o relógio, porque daqui a pouco eles sobem aqui, tem horário certo de subir o teclado e depois toda a equipe. Cronos. O tempo cronos determina as horas, os minutos, os dias, os anos. E esse é o tempo que tortura muitas pessoas. E muita gente não sabe fazer uma boa gestão do tempo cronos. Mas aqui, remindo o tempo, não é aion, não é cronos, é kairos. E o tempo kairos é o tempo da oportunidade, é o tempo certo, o tempo oportuno, a hora azada, o momento assado. E é interessante essa expressão, porque é a espera da época própria. Esse é o tempo kairos. E Deus tem um kairos para nós, e é interessante que você não pode perder o kairos de Deus, a oportunidade para a sua vida. Talvez o seu kairos seja hoje, Deus tem alguma coisa para tratar na sua vida, resgatar você de uma vida inconsequente, imprudente, para uma vida prudente, sensata, ajuizada. Eu estava percebendo que a palavra oportunidade, ela é uma palavra do latim e significa opportunitas ou opportunitatis, que significa favorável, conveniente. E ela é uma justa posição de duas, o prefixo ob, que significa diante de, em direção de, e a palavra portus, de oportunidade, portus, é o substantivo que significa porto, refúgio seguro para embarcações. Então a oportunidade tem a ver com algo que leva ao porto de forma favorável, como os ventos e as correntes marítimas. Com o tempo, o termo aqui adquiriu um sentido figurado, passando a significar momentos ou circunstâncias favoráveis para alcançar um objetivo ou chegar a um destino. É o tempo certo ou conveniência. Esse é o kairos. Então, se você quiser viver de forma viver bem, de forma prudente, você precisa aproveitar o kairos, as oportunidades que Deus relampeia, sinaliza para a sua vida. E Ele ensina que você deve remir o kairos. Remir significa comprar o kairos. A palavra remir é uma palavra de resgate de escravos. Resgatei, paguei o preço daquele escravo. Então você tem que pagar um tempo pelo seu kairos, pagar um valor pelo seu kairos, para que você aproveite cada oportunidade. Como que eu aproveito? Sempre ligado, tomando decisões certas,
preparando-me para as oportunidades que Deus vai me dar. Tem gente que espera oportunidade, mas não se prepara, não estuda, não se aplica, não faz bem feito o seu trabalho. Estou esperando um cargo melhor, mas se você não for um bom executor na área que você está, num cargo mais inferior que você está agora, você não vai ter a oportunidade certa. Isto é o Kairos. Você se prepara para as oportunidades assim, e tomando decisões, ter coragem, iniciativa para agir quando a oportunidade aparecer. Porque tem muita gente que na hora que a oportunidade aparece, eu não quero agora. E eu sempre falo que a oportunidade piscou, dançou, é o cometa. Apareceu, você viu? Não, não viu. Piscou, dançou, você não percebe. A oportunidade é assim. E Paulo adverte, remindo o tempo, porque os dias são ruins, os dias são maus, o mundo é mau, a natureza humana é má. Então você tem que comprar o Kairos, você tem que remir o Kairos. E por fim ele encerraria com uma quinta diretriz aqui, que Paulo para mim deixa implícita nesse texto: atente que haverá prestação de contas. Não está explícito no texto aqui que tem prestação de contas, mas é um assunto recorrente em toda a Bíblia. Prestar contas significa informar, justificar, esclarecer quais são as suas ações e o que você fez com os recursos que foram te confiados. Esse é um princípio bíblico inevitável. E tem uma palavra que você pode anotar que é bonita, é inexorável. A palavra inexorável significa algo que não pode ser impedido de acontecer. A prestação de contas é inexorável. Você tem que prestar conta para o seu pai e para a sua mãe. Você tem que prestar conta lá para o seu professor. Você tem que prestar conta lá no seu ambiente de trabalho para o seu chefe. Você tem que prestar conta para o conselho da igreja. Você tem que prestar conta para o seu marido, para a sua esposa. Não tem como fugir de prestação de contas. E no dia do juízo final, você haverá de prestar contas ao Deus. Há um versículo que os jovens gostam muito, e eu queria destacar ele e encerrar com essa abordagem. Olha que lindo: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Yes! Que legal, olha o que a Bíblia está dizendo para mim. Só que existe um ponto e vírgula, e com uma conjunção adversativa. Porém, sabe que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Tem que ter prestação de contas. Então uma vida prudente é uma vida que está consciente que tem que prestar conta. Se você quer ser autônomo, independente, não quer prestar conta para ninguém, esse é o caminho da insensatez. A pessoa prudente, ela sabe que tem que prestar contas, e ela não tem medo de prestar contas. Jesus conta uma parábola de 3 pessoas que receberam talentos, um 5, outro 2 e outro 1. Depois o texto diz que veio o Senhor e prestação de contas. E o que tinha 5, produziu mais 5. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que ganhara 2, produziu mais 2. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E o que receberá 1, eu sei que o Senhor é um Deus muito exigente, o Senhor é um Senhor muito exigente, e tenta colher até onde não plantou. Desculpa a esfarrapada desse homem. E a palavra foi: servo mau e negligente. Se você sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, e afastai-vos de mim. Prestação de contas, querido. Tem que prestar contas. Se você quer viver com prudência, essas diretrizes que Paulo traz aqui, eu creio que podem ser aplicadas na sua vida. Quero pedir que você se coloque em pé. E eu diria então assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se você quiser viver bem, faça vivendo de forma prudente. Como? Acate a palavra. Tem ordens nas Escrituras Sagradas. Você pode obedecer ou não. A desobediência é imprudência, é insensatez, é tolice e estultice. Segundo, afaste-se do caminho da insensatez.
Corte longe desse caminho. Ande pelo caminho da sabedoria. Terceiro é esse: ande pela sabedoria. Quarto, você viu aqui que você tem que aproveitar cada oportunidade, o kairós de Deus para a sua vida. E saiba que um dia você haverá de prestar contas. Feche os seus olhos. Esta reflexão é para que você possa pensar: que tipo de vida você tem vivido? Desembestado, irresponsável, inconsequente? Ou você está querendo trilhar pela sabedoria, pela prudência, por uma vida criteriosa? Pai, aqui estamos nós. Nos perdoe que às vezes a gente age no impulso, age na impetuosidade, age na insensatez, na estultice e na tolice. Nos livra do caminho da insensatez. Que a gente possa acatar essa diretriz de Paulo para a nossa vida, andar na sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que o Senhor nos ajude a remir o tempo, porque os dias são maus, é isso que está declarado e isso que temos visto nos nossos dias. Que a gente possa viver bem o Cronos, o Aion, tempo de longo prazo, mas especialmente o Kairós. A gente possa comprar as oportunidades que o Senhor irá nos dar, sabendo de que um dia Tu irás pedir contas de cada coisa que fizermos. Nos ajude a viver na sabedoria e na prudência e viver bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar.